Centro de Treinamentos da Roche com a nossa especialista de aplicação, Daiana Vital, que vai explicar um pouquinho sobre a plataforma Cobasphere. E para começar, como é que faz o abastecimento nesse equipamento? Ótima pergunta. Esse equipamento, principalmente para imuno, que os outros equipamentos não permitem, é o abastecimento com reagente gelado. Então, uma das vantagens do Cobasphere é que para imunologia a gente pode tirar os reagentes da geladeira e abastecer o equipamento com reagente gelado, diferente do E411, que a gente precisava esperar 1 hora em temperatura ambiente. Aqui no software a gente consegue observar o registro do reagente e após esse processamento a máquina ela já está habilitada para uso. Então, para a gente ter uma solução completa, né, do Cobasphere, a gente também precisa abastecer com os reagentes de bioquímica que a gente chama de cassete. Né? Então, para abastecimento da bioquímica, é muito parecido com a imuno, que a máquina precisa estar em stand-by ou no modo de recepção de rack. Então, após o abastecimento do reagente, a gente precisa avisar o software para ele poder fazer o registro do reagente. Então, a gente seleciona a unidade analítica e executar. E agora o equipamento vai verificar todos os reagentes que foram abastecidos. Uma outra vantagem do C303 é que 5 cassetes que a gente utiliza no Cobas Integra ou no 311 é um cassete. Então, ele tem um maior volume, né, uma maior quantidade de testes. Então, por exemplo, uma glicose, né, aqui ela tem 3.300 testes. Eu percebi que ele tem diversos tamanhos de tubos. Temos. Isso não influencia na leitura do código de barra? Não influencia, porque quando a rack entra, a gente tem um sensor com 5 LEDs que eles diferenciam os tamanhos do tipo de tubo que a gente tem, né, na mesma rack. Então, a gente utiliza os tubos padrões com vários tamanhos. Conforme eu expliquei, são 5 LEDs que ele vai detectar essas 5 alturas, né? E a gente pode usar tubos não padrões também, de acordo com a especificação do manual. Então, tem tubo não padrão, que se ele estiver dentro da especificação de altura e de diâmetro, a gente consegue configurar ele no equipamento como não padrão e identificar a rack que ele vai ser utilizado, e a gente também pode utilizar esse tipo de tubo. Temos uma novidade na calibração, me conte. Sim, temos. Para a bioquímica, a novidade chama autocal, que é a autocalibração, né? 1/3 dos testes agora, depois que a gente faz a primeira calibração regular, eles não precisam mais ser calibrados fisicamente com o calibrador e com o reagente. O equipamento ele faz um cálculo interno e libera uma nova curva de calibração, comparando com a calibração regular feita anteriormente do mesmo lote. Então, o cliente tem a vantagem, né, de economizar tanto o reagente quanto o calibrador. Cerca de 1/3 dos testes tem essa função de autocalibração. E com todas essas novidades, o software mudou? Mudou também. Comparando com os equipamentos que a gente chama de legado, né, as novas gerações agora, que é o Cobasphere e o Cobas Pro, a gente consegue, através da própria tela do software, verificar as bulas de todos os testes, folha de valor, notificações de qualidade do produto e até mesmo o manual. Sabemos que ela tem a integração de bioquímica e imunohormônio. E aí, a gente pode separar os dois módulos? Sim, se o cliente quiser trabalhar só com a imuno ou só com a bioquímica standalone, é possível com o Cobasphere. Legal, você mostrou o manual no software, no próprio software do equipamento, e eu vi a parte de manutenção. E aí, nessa nova geração de equipamento, mudou as manutenções? Sim. Como a gente pode ver, temos muitas novidades, né, nessas novas gerações de equipamento, incluindo as manutenções. Cerca de 80% das manutenções que o operador precisa realizar fisicamente foram reduzidas. Além dele ver bula, folha de valor e as notificações, é o manual, né? Então, para acessar o manual, eu vou sair aqui da biblioteca eletrônica, é esse segundo ícone da interrogação. Ele traz, o manual do equipamento, incluindo as manutenções. Quando a gente, então, esse aqui é o manual,
quando a gente clica nessa chave de boca, ele traz todas as manutenções que o operador pode fazer. Então, durante a manutenção, ele já observa e vai realizando a manutenção. Tá, então essa é uma vantagem porque o equipamento ele é inteligente, ele faz automaticamente. Então, por exemplo, na bioquímica, quando a gente troca uma cubeta ou uma célula de leitura, o equipamento sabe dessa troca e, consecutivamente, ele faz as próximas manutenções, que é a lavagem, verificação do fotômetro, que antigamente nos outros equipamentos, quando a gente faz essas manutenções, eu preciso pedir para fazer consecutivamente. E esse equipamento ele faz tudo sozinho. E aí a gente tem também em relação às lavagens, né? Que aqui no Cobas Pure ele lava a probe a cada algumas contagens. Então isso reduz a manutenção diária de limpeza da probe fisicamente. E consequentemente o menor consumo, né, dos consumíveis do equipamento para todas essas manutenções. Com certeza. Perfeito. Falando em throughput de máquina, né, nessa nova geração, o que alterou? Mudou a volumetria de testes horas? Diminuiu? Como que ficou? Falando primeiro da Imuno, né, que é o E402, em relação ao E411, ele aumentou, que o E411 era 86 testes horas, e aqui no E402 são 120 testes hora. E agora falando um pouco do throughput da bioquímica, né, o C303, como ele tem o módulo WISE dentro dele, a soma do WISE com a fotometria são 750 testes horas, diferente do Integra, né, que a fotometria com WISE são 400 testes horas, e no C311 são 450 testes horas fotometria junto com WISE. Então a velocidade do C303 é maior. Perfeito. A gente falou muito sobre o equipamento, sobre as vantagens dele, mas eu gostaria de resumidamente entender qual é a vantagem do laboratório, do hospital e, consequentemente, dos pacientes com esse equipamento. A vantagem para o paciente, né, é o menor volume de amostra, tá? Para o laboratório, o que a gente tem de vantagem é a redução do operador em relação às manutenções diárias. Então, ele pode fazer outras ações dentro do laboratório que hoje, nesse equipamento, ele não precisa gastar esse tempo fazendo as manutenções, né? E pensando no laboratório como um todo, em relação a custos também, a maior quantidade de testes, né, dentro de um reagente, tanto para imuno quanto para bioquímica, o menor desperdício sólido, né, que a gente tem as apresentações menores, em relação à liberação de resultado, maior velocidade de processamento e liberação dos resultados também. Isso é uma vantagem. E sem contar o custo financeiro, né? O investimento financeiro que reduz bastante para a gente ter a linha Cobas, né? Sim. Então, quanto menos manutenções, menos consumos, né, dos consumíveis propriamente dito, e automaticamente a gente tem uma redução aí significativa aí em termos financeiros. Com certeza. E para o médico também tem uma vantagem que é a liberação rápida, né? Perfeito. Devido a esse throughput mais alto, a liberação dos resultados, eles são mais rápidos.